Nosso próximo tema é olhar outra vez para a entropia, que é o nosso guia, e ver o que a entropia nos diz a respeito de uma situação onde nós tenhamos equilíbrio mecânico, equilíbrio térmico. Nós tínhamos dois sistemas que podiam trocar energia, aí fomos olhar o que diz a entropia sobre a situação do equilíbrio térmico. Aí nós fomos levados à conclusão de que no equilíbrio térmico nós temos a derivada da entropia total igual a zero. Isso implica em que as derivadas das entropias parciais com relação à energia sejam iguais. Isso nos levou a associar essa derivada da entropia com relação à energia à temperatura, que é a grandeza intensiva que caracteriza o equilíbrio térmico. Tá certo? Foram esses passos que a gente deu no caso da análise do equilíbrio térmico. E não é à toa que passos equivalentes serão dados para a gente estudar agora o que acontece no equilíbrio mecânico. Então, suponha que nós tenhamos dois sistemas fechados numa caixa isolada do resto do ambiente. E aqui eu tenho uma parede móvel. Aqui eu tenho o sistema A, caracterizado por ter energia A, entropia A e volume A. E o sistema B, essa parede aqui, ela é móvel, pode andar para um lado e para o outro, e ela é também diatérmica. A parede diatérmica significa que ela permite trânsito de energia de um lado para o outro. O conjunto está isolado do resto do ambiente, tá certo? Então, vai acontecer aqui fluxo de energia de um lado para o outro, empurrão dessa parede móvel para um lado e para o outro, até que o equilíbrio térmico e equilíbrio mecânico sejam alcançados. Sabemos que d ronde SA, d ronde A, vai ser igual a d ronde SB, d ronde B, e cada uma dessas derivadas igual ao inverso da temperatura, que tem o mesmo valor nos dois subsistemas. Legal? E o que acontece no equilíbrio mecânico? Outra vez, assim como nós fizemos no caso do equilíbrio térmico, nós podemos entender que o equilíbrio mecânico se dá devido ao fato de que volume é trocado entre os dois subsistemas. Quando o volume de A aumenta, o volume de B diminui na mesma quantidade. A soma do volume de A com o volume de B é sempre o mesmo, que é o volume total. O volume é conservado, digamos assim, né? Então, na verdade, eu posso caracterizar o macroestado desse sistema apenas dizendo quais são os valores de UA e VA. Porque UB e VB são tais que a soma das energias é constante, valor U constante, a soma dos volumes também. Ora, então eu posso dizer que no equilíbrio mecânico, a derivada da entropia total com relação ao volume de A, por exemplo, o resto sendo mantido fixo, tem que dar zero. Isso aqui é o que caracteriza um extremo de qualquer função. Acontece que a entropia é uma grandeza aditiva, de modo que a entropia total é a soma da entropia de A com a entropia de B. Então o que está escrito aqui é que d ronde SA, d ronde VA, somado com d ronde SB, d ronde VA, tem que dar zero. d ronde SB, d ronde VB, tem que dar zero. Veja que esse raciocínio é exatamente idêntico ao que eu fiz no caso do equilíbrio térmico. Exatamente a mesma coisa. Né? Por quê? Porque lá o A mais o B era fixo. Ora, mas eu sei, desde que sou criancinha, que o equilíbrio mecânico numa situação dessa vai ser alcançado quando as pressões dos dois subsistemas forem iguais. Ora, então isso aqui, essa derivada tem que estar relacionada com a pressão. Parênteses, foi o mesmo raciocínio que eu fiz no caso do equilíbrio térmico, né? Onde a gente concluiu que d ronde S e d ronde U tinha que ser o mesmo nos dois subsistemas, e nós sabíamos que aquela grandeza que era igual nos dois subsistemas de equilíbrio térmico era a temperatura. Portanto, d ronde S e d ronde U tinha alguma coisa a ver com a temperatura. Isso aqui tem alguma coisa a ver com a pressão. Muito bem, vamos olhar um pouquinho sobre as dimensões disso que está. A dimensão de S, entropia, é a dimensão de energia por temperatura. Não é?
Por outro lado, energia também pode ser escrita como produto de dimensão de pressão por volume. Né? E tem um volume aqui. Oba! Então, aqui tem pressão vezes volume sobre temperatura, aqui tem volume. Então, quando eu tomasse a derivada, o resultado vai dar pressão sobre temperatura. Então, vou fazer o seguinte, já que os dois subsistemas estão em equilíbrio térmico, as duas temperaturas são iguais. Legal? Então, disso aqui eu posso concluir que T vezes d de SA, d de VA, tem que ser igual a T vezes d de SB, d de VB. E eu não preciso botar TA ou TB, porque eles estão em equilíbrio térmico, é a mesma temperatura para os dois. Agora, isso que aconteceu aqui, ó, tem a dimensão que eu queria. Tem a dimensão de pressão. Muito bem. Então, eu vou chamar isso aqui de pressão. Você pode entender, estou construindo a definição termodinâmica de pressão. Tá bom, como eu construí a definição termodinâmica de temperatura. Eu vou botar o que está sendo mantido fixo nessa brincadeira. Vamos supor que eu estivesse numa situação na qual as temperaturas já fossem iguais, mas esses derrondes aqui, mas as pressões não sejam ainda, tá bom? Vamos supor que, por exemplo, d de SA, d de VA fosse maior do que d de SB, d de VB. Naquela situação onde eles estão. Tá certo? Então, vamos imaginar que esse cara seja maior do que esse. Ambos positivos. Muito bem. Eu sei que o sistema vai procurar a situação de entropia total máxima. Para isso, ele vai mexer nos volumes. Ora, como esse cara aqui é maior do que esse, é jogo para ele tirar volume daqui e botar aqui. Porque o tanto que ele perde de entropia quando ele tira volume aqui está sendo mais do que compensado pelo tanto que ele ganha de entropia para cá. Então, se este cara for maior do que esse, significa que o volume desse aumenta. Mas é isso que eu quero para a pressão, né? Quando a pressão de um lado é maior do que a pressão do outro, o lado no qual a pressão é maior aumenta de volume. Tá certo? Então, isto aqui deve ser proporcional à pressão, e não ao inverso da pressão, por exemplo, como era o caso da temperatura. Tá certo? Então, aqui, o subsistema que vai aumentar de volume é aquele que tem maior pressão. É aquele que tem maior derivada da entropia com relação ao volume, porque isso faz com que, para aumentar a entropia total, ele queira aumentar o volume dele. E o que o outro perde ao perder volume é mais do que compensado pelo que ele ganha. Mas será que eu estou certo? Vamos pegar um sistema que a gente conhece bastante bem? Qual? O gás ideal. Ora, vamos calcular d de S e d de V, quando U e N são mantidos fixos. Isso aqui tudo é da zero, portanto, a derivada, só aparece a derivada disso aqui. Então, d de S, d de V, quando U e N são fixos, é imediato. E, portanto, N vezes K sobre V vezes T, todo mundo sabe, isso aqui é, pela equação dos gases ideais, a pressão. Está morta a charada, não tem nenhum fator a mais, tá vendo? Se tivesse um fator a mais aqui, esse fator ia ser denunciado por essa conta que eu acabo de fazer. Você pode interpretar de várias maneiras diferentes. Eu estou aqui dizendo que eu não tenho argumento para convencer você de que essa deve ser a definição termodinâmica de pressão. Portanto, eu estou fazendo o seguinte, você já sabe qual é a equação do gás ideal, tá? Por isso, quando eu fiz essa conta e mostrei que o resultado é a pressão, esse é um elemento para convencer você de que essa aqui é a relação correta. Ou eu poderia inverter, eu não sei a equação de estado do gás ideal. Mas eu defino a pressão dessa maneira, independente da equação de estado do gás ideal ser o que quer que ela seja. Aí eu provo a equação de estado do gás ideal. É um raciocínio meio circular, mas é isso mesmo, é assim que a gente trabalha. O que a gente pretende é que os nossos modelos sejam consistentes. Isso aqui é consistente com aquele modelinho que eu mostrei do gás ideal logo no início dessa disciplina, não foi? Modelinho mecânico. Olha lá, as peças estão se juntando. É isso que nos interessa aqui. Tá? Muito bem. Não tenho mais muito a dizer sobre isso aqui. Na verdade, você já pode imaginar que, em algum momento, eu vou discutir o equilíbrio difusivo, isto é, uma situação na qual as partículas podem passar de um subsistema para o outro,
E aí vai aparecer uma terceira quantidade intensiva, que é o potencial químico, e o raciocínio vai ser exatamente cópia disso que a gente está fazendo aqui. De modo que eu vou ter, uma vez que eu saiba a entropia como função de energia, volume e número de partículas, eu vou ter de graça, através de derivadas, as grandezas intensivas que caracterizam o estado do sistema, que são a temperatura, a pressão e esta coisa um pouco mais misteriosa que é o potencial químico. E um pouco mais misteriosa porque está mais longe do nosso mundo cotidiano, não é verdade? A gente conhece instrumentos para medir temperatura, foi assim que começou a disciplina, né? Um velho termômetro. Conhecemos instrumentos para medir pressão, não é verdade? Mas ninguém conhece um instrumento para medir potencial químico. O potencial químico é um bicho um pouquinho mais estranho, por isso eu vou dedicar um pouco mais de tempo a ele.